Olá, 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 aqui Flávia Lenze, mais uma vez, presidente do Sindicato Médico de Rondônia, para mais uma edição do nosso famoso CimeroCast. Espero que ele fique cada vez mais famoso. Você que está escutando, peço que curta, compartilhe e nos mande ideias. Pode dizer assuntos que você gostaria de ver falados, comentados aqui no nosso podcast. A sua ajuda é muito importante. Principalmente curta e compartilha. Muito obrigada. É, o CIMERO, o Sindicato Médico de Rondônia, e este podcast ele é basicamente sempre frequentado por médicos, para a gente saber das coisas que acontecem na medicina e na saúde do nosso estado. Hoje nós temos uma coisa um pouquinho diferente. O CIMERO, ele está dando uma mudança de cara, uma mudancinha de configuração em algumas coisas. Estamos acrescentando alguns outros serviços, algumas outras, oferecendo coisas a mais para os médicos e agora também para os acadêmicos de medicina. Nós fundamos o Cimero Acadêmico, que é uma maneira de trazer os acadêmicos para perto, para eles já começarem a vivenciar o que é um sindicato, como é que o médico vive, como é que o médico sobrevive, como ele luta, como ele mata um leão por dia, porque desde a faculdade já se faz isso, e é bom ir aprendendo a se defender desde essa época, para depois, quando chegar na vida adulta e matura, digamos assim, após a formatura, ele saiba como proceder e que aumente as fileiras do pessoal que faz parte do sindicato. Quando eu me formei em 1990, a, a palavra é, do nosso como é que é o nome? Nosso paraninfo da turma, Dr. Luiz Pereira Lima, lá em Porto Alegre, ele, no discurso dele, ele falou que a profissão médica, infelizmente, estava se tornando sindicalizada. E aquilo me marcou. E eu jamais pensei que um dia eu pudesse virar presidente de um sindicato. E aqui estou, e ajudando, junto com os outros diretores do sindicato, a dar uma mudada na maneira como esse sindicato atua. Hoje, 22, esse podcast está sendo gravado no dia 22 de setembro, é o aniversário de 35 anos do nosso sindicato. Queremos aqui parabenizar a todos que fizeram parte dessa evolução e chamar a quem quiser continuar nos ajudando a construir essa história. Bom, eu falei sobre o Cimero acadêmico, eu estou aqui hoje com o doutor Alessandro, nosso colega, Alessandro Dutra, nosso colega, diretor, secretário-geral do sindicato, e cara que trabalha muito bem, uma pessoa, um médico, ele é ultrassonografista, e ali no sindicato ele veio para somar bastante. Então eu pedi a ele para me ajudar nessa parte da formação do Cimero Acadêmico, ele aceitou prontamente, e só que a gente não pode, não tem como inventar as coisas que já andam, né? Eu acho que essa coisa de cada um construir seu conhecimento, para que seja, o conhecimento já existe e a gente pode ir lá pegar e crescer muito mais a partir disso, né? Então ele foi para Porto Alegre, no CIMERS, no Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, conhecer como funciona lá, para trazer as ideias e a gente, a partir dessas ideias, ter as nossas também. Então, a partir daí, o Cimero Acadêmico começou a crescer mais. Temos o Osmar, que é Osmar Santos Pessoa, ele é natural aqui de Porto Velho, já fez faculdade de Direito, está cursando o primeiro ano de Medicina em uma das faculdades aqui em Porto Velho. E hoje ele é um acadêmico que ocupa o cargo de diretor acadêmico do Cimero Acadêmico, né? Ele está representando todos os alunos que, porventura, venham a participar de mais esse serviço, digamos assim, que o Cimero proporciona. Nessa ida para Porto Alegre, o doutor Alessandro conheceu todas as coisas a respeito do núcleo acadêmico do CIMERS, e hoje nós temos aqui a visita da doutora Natália Boff, uma gaúcha, minha conterrânea, eu sou gaúcha também. A doutora Natália, ela é diretora médica do CIMERS, ela formou em medicina um ano atrás, e agora ela é diretora médica e coordena, junto com o doutor Vinícius, lá em Porto Alegre, o NAS, que é o Núcleo Acadêmico do CIMERS, que é a mesma coisa que o nosso Cinero, quer dizer, nós somos o nosso Cinero Acadêmico é a mesma coisa.
A doutora Natália nasceu em São Marcos, no interior do Rio Grande do Sul, cursou medicina na UBRA, que fica em Canoas, lá pertinho de Porto Alegre, formou há um ano. Bem-vinda, doutora Natália. Acho que vamos ter bastante coisa para conversar hoje. Bem-vindo também, Osmar. É um prazer estar aqui com vocês. Já estava conversando um pouquinho antes para conhecer. É muito legal ver a criação de um CIMER acadêmico, porque Sim. antes de eu ser diretora médica do CIMERS, eu fui do núcleo acadêmico. Então, acrescentou muito, fez um diferencial gigantesco na minha formação. E eu espero que os acadêmicos daqui consigam desenvolver as habilidades que acho que a medicina precisa cada vez mais líderes. E nada melhor do que começar cedo. Então, é um prazer estar aqui ajudando um pouquinho ou menos nessa criação desse núcleo. Doutor Alessandro? Quando eu estive lá, é um mundo totalmente à parte. Sindicato É imenso. um sindicato. O maior da América Latina. O sonho de qualquer pessoa que trabalha no sindicato gostaria que o seu sindicato fosse. E eu vislumbrei lá a forma de trabalho que vocês trabalham dentro do núcleo, fora do núcleo, como tantos os diretores, o presidente, todo o pessoal, eles se conversam, eles têm uma mesma linha. E quando a nossa presidente foi lá e voltou, você olhava para os olhos dela, parecia aqueles meninos que acabou de ganhar um presente, que fica assim, eu quero. Falou, não, Alessandro, você tem que ir lá, você tem que ir lá, você tem que ir lá. E o sindicato proporcionou isso, eu fui lá e também voltei querendo tudo. Querendo, quero. Mas eu sei que, assim como o doutor Vinícius e todos, o núcleo lá já tem 15 anos, né? Esse ano fizeram 15 anos. 15 anos do trote. Do trote, perdão, 15 anos do trote. Ou seja, a gente tem ainda uma longa estrada para poder fazer. Eu sempre digo que quer dizer, existe aquele ditado que fala que toda caminhada sempre começa com o primeiro passo, e só existe porque tem gente que faz. Se não tiver quem faz, nunca vai existir, não vai ter o primeiro passo, né, Alessandro? E você está dando muito bem esse primeiro passo aqui para a gente, está coordenando muito bem, parabéns. Obrigado. E fala um pouquinho sobre a ideia do núcleo do CIMER acadêmico. Depois nós vamos pedir para a Natália nos contar como é que é lá. Assim, a ideia nossa aqui não é um dia chegar todas as divisões, mas de início é levar o conhecimento da questão assim, olha, aluno, você quando você sai, você tem uma vida totalmente diferente da expectativa quando você está na faculdade. E nós aqui queremos fomentar ou te orientar como será a sua vida pós-formatura, o que você pode fazer no pós-formatura. Eu me formei, e agora? Eu vou para onde? Eu vou já direto para uma residência? Eu não vou para uma residência? Como que é uma residência? Acesso direto? Não é acesso direto? Que muitos ficam perdidos, muitos não sabem. Muitos assim, eu tenho que formar, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho uma conta para pagar. Então, assim, a nossa ideia inicial é, venham, vamos te orientar, vamos orientando, vamos te, não moldando, vamos te dando subsídios. Isso, vamos te dando algumas coisas para que você possa ir construindo a sua vida no pós. Antes já posso, olha, realmente, aquilo que eu aprendi, aquilo que o sindicato me fomentou, eu pude ter uma visão diferente de como vai ser o futuro. Não, então, agora eu tenho que pensar diferente, porque depois de formado eu já tenho que ter algo já planejado para me continuar essa caminhada. E não chegar assim, parabéns, Osmar, aqui está o seu diploma. O Osmar vai pegar o diploma dele e vai falar assim, e agora? E agora, o que eu vou fazer? Então, assim, a nossa visão, partindo do que eu aprendi lá com vocês, é dar essa visão para os acadêmicos, tanto a visão de juntos somos mais fortes, para eles já ter isso em mente de que nós juntos, com CRE, categoria junto, ela vai ser mais forte.
e para não ficar desfragmentado, como já tem acontecido em alguns lugares, né? Sim. Essa é a ideia. Posso fazer uma pergunta? Me permite? Esteja à vontade, eu ia falar uma Estou coisa. curioso para saber assim, você participou da vida acadêmica dentro do sindicato. Agora você está do outro lado da mesa. Você passou a mesa e foi para o outro lado. Qual era a sua visão antes de entrar no NAS? O que o NAS fez? Que você falou assim, olha, se o NAS não tivesse entrado na minha vida, realmente eu não saberia o que poderia ter sido. E hoje, o que eu, do outro lado da mesa, tento passar para os que estão entrando nesse núcleo? Então, quando eu entrei na faculdade, eu fiquei sócia do NAS. Então, eu participava de eventos, participei do Trote Desde o primeiro Solidário, ano. desde o primeiro semestre. Eu entrei já, fiz o Trote Solidário, e aí já comecei a ter um pouco de conhecimento, mas eu nem sabia a diferença entre NAS, que é o núcleo acadêmico, e os CIMERS. Eu pensava, Uhum. não sei o que é, sindicato, tudo bem. Daí, quando eu estava no quinto semestre da faculdade, porque lá é semestral, Uhum. então no quinto semestre, eu fiquei interessada em participar do processo seletivo. Não tinha tanta ideia, mas eu conheci o Trote Solidário, que era algo que eu amava e queria muito participar cada vez mais. Então, eu fiz o processo seletivo, que é uma entrevista e análise de currículo, consegui passar, e daí eu comecei a participar. As reuniões são semanais e a gente aborda diversos temas. E aí, minha mente explodiu, basicamente, porque na faculdade a gente é muito focado, medicina, 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 conteúdo, prática, e tu vai se formar, tu tem que fazer uma prova de residência, tu vai se especializar e é isso. E no núcleo acadêmico a gente discutia muitas outras coisas, né? Então, abertura de novas vagas de medicina, se é um problema ou não, que hoje para nós é evidente que é um problema, a qualidade da educação médica, que claramente está muito defasada, que é algo que a gente tem que lutar. Então foram vários temas discutindo e com o tempo, porque a gente tem vários cargos dentro do núcleo acadêmico. Então tu entra como um diretor acadêmico e dependendo como tu for crescendo, tu vai subindo de cargo. Então a gente tem núcleos de trabalho e daí eu fui assumindo um núcleo. Depois assumi a vice-presidência, depois subi para presidência, depois para conselheira, e daí me formei e não podia mais participar do núcleo acadêmico. E daí eu fiquei desesperada, porque aquilo era a minha vida. Toda semana eu estava dentro do sindicato fazendo o que eu mais amava, que era discutir sobre assuntos que fazem parte da medicina, mas é muito além da medicina. Então, foi um baque, mas aí eu já entrei como diretora médica, só que eu não era coordenadora ainda do núcleo acadêmico. Então, eu fui para outros núcleos dentro do sindicato e fazia muita falta esse contato com os acadêmicos. E daí, esse ano, junto com o Dr. Vinícius, eu assumi a coordenação do núcleo acadêmico do CIMERS. E é muito legal ver essas mentes se formando, descobrir que existe muita coisa além da medicina. Assuntos que não são nem um pouco abordados, por exemplo, educação financeira, Uhum. É muito política. importante. Exato, e as Política. universidades não abordam isso. É. Então, a gente discute muito sobre isso e a gente conseguiu uma atuação política muito forte, principalmente nesse ano, com a questão de aberturas de novas vagas que teve na UBRA, minha universidade, por sinal. E a gente conseguiu um movimento muito forte por todo o estado e a gente conseguiu derrubar essas novas vagas. Então tá sendo uma luta diária e eu sempre falo, eles são meus filhinhos, assim, por mais que eu sou praticamente recém-formada, ver o movimento deles e o crescimento de cada um deles é algo que é inexplicável, assim, é muito admirável. E tudo se desenvolve, a pessoa se desenvolve como humano, assim, é bem legal e eu espero que logo o Cimeiro acadêmico também consiga chegar, porque o primeiro passo foi dado. Com certeza absoluta. Então é Sem o primeiro passo, difícil. a caminhada não se completa, Exato, né? e o difícil é começar. Depois que começar, é mais fácil continuar. É. Então, Lá no esperamos ajudar. Siemens é um mundo coisa impressionante. Todo mundo que vai para lá fica impressionado. É o maior sindicato da América Latina, né? E uma estrutura fantástica, setores para tudo. Nosso sindicato é pequenininho, né? Nós temos mil e poucos sindicalizados e
E é uma estrutura que funciona com 4, 5 funcionários, né? Fora alguns terceirizados, claro. Mas realmente é um sonho, né? Ter uma estrutura. Rondônia não vai ter nunca um sindicato daquele tamanho, não vão ter o número de médicos que tem lá no Rio Grande do Sul, dificilmente, né? Mas realmente é uma maravilha. Agora, o que me impressiona lá é a dedicação, né, Alessandro? É a dedicação das pessoas para aquilo lá, né? Não é um sindicato como a gente vê muitos que o presidente chega, eu tenho que fazer tudo sozinho porque ninguém está comigo, né? O companheirismo, a dedicação, né, das pessoas para fazer. Você falou, toda semana eu ia lá, né? Então, a constância, né? Toda semana, no tal dia, tem que estar lá, né, para fazer as discussões com o cronograma. Isso é muito importante, né? Porque já vai dando também para o aluno aquela ideia de, como eu falei, de constância, né? De que as coisas eu tenho que ter aquela responsabilidade. Eu tenho que estar lá naquele dia, eu tenho que preparar tal assunto. Quais eram os assuntos que vocês costumavam discutir lá no. Então, a gente recebe muitas pautas das universidades. Porque a Dos gente... próprios alunos. Exato, a gente realmente virou uma referência para os acadêmicos. Então, por exemplo, se eles tinham algum problema com o refeitório da universidade, eles nos procuravam. Se eles tinham algum então é tipo uma problema... reunião de diretoria que vocês fazem. É exatamente uma Aham. reunião de diretoria. Sim. Todos os diretores são convocados, Uhum. digamos, claro, às vezes por alguma questão não consegue, mas Uhum. a gente exige uma certa frequência, né? Sim. E a gente aborda diversas pautas. Então, a gente tem uma ata e a gente vai abordando cada uma das partes. Uhum. E a gente faz outras coisas além dessas discussões. Então, a gente organiza eventos de capacitação, a gente organiza trabalhos científicos. Então, a gente tem vários braços. Né? Isso. E além dessa reunião fixa que a gente tem toda semana, a gente tem mais reuniões extras que são de cada núcleo, que daí varia, não é alguma coisa fixa. Cada um fazendo a sua parte e todo se fortalece, né? Exato. Osmar, o que tu tá achando disso? Tu acha que tem capacidade para absorver tanto? Então, eu estava comentando com a doutora Natália, né, de fazer uma visita, né, conhecer logo a atuação da NASA no Rio Grande do Sul. E como eu já tive uma vida acadêmica, né, e experiências profissionais, eu acredito que essa atuação do CIMERO para com os acadêmicos é de grande valia. Comentava com ela que no meu período de ensino médio, quando a gente estava ali, né, vislumbrando o que iria fazer, eu optei por fazer direito muito pela realidade social que Porto Velho vive, né? É uma cidade que nos últimos não tão muito tempo, ela vivia sempre naquela realidade do funcionalismo público, né? A economia girava em torno do funcionalismo público. Meus pais eram funcionários, então naturalmente a minha visão de mundo era muito voltada para essa realidade, que me levou a fazer o curso de Direito. E dos meus amigos que hoje são médicos, alguns são até meus professores, né? São os professores na faculdade a qual eu estudo. Eles tiveram a oportunidade de conhecer esse mundo diferente que eu não tive. E que se talvez eu tivesse tido a oportunidade de conhecer esse mundo, o mundo médico, hoje eu não estaria aqui como um acadêmico, mas sim como um colega, né? Como um médico. Mas é muito interessante ver a atuação do NAS nesse sentido de mostrar para os acadêmicos que existe um mundo complementar e que assessora a medicina. Eu também tenho estava comentando com a doutora Natália, uma pós-graduação na área de gestão. E isso me faz vislumbrar que a medicina também precisa ter um olhar de gestão para que ela venha a ser bem executada, bem como ela abordou, né, assuntos como educação financeira, como toda uma realidade fora da medicina que o aluno médico ele precisa ter o mínimo de noção para que ele possa, no exercício da sua profissão no futuro, ele venha a ser um bom profissional. Sim. Exatamente. E eu acredito que o CIMERO ele tem muito a contribuir com a formação, né, de todos os alunos médicos do estado de Rondônia com essa iniciativa. Natália, vocês têm também uma formação de líderes lá, né? Como é que funciona isso? Isso, na verdade, o Dr. Vinícius tinha uma escola de líderes que a gente chamava,
Mas Não tem mais? ele acabou não fazendo mais, Ah. porque não sei exatamente as questões pessoais dele, Aham. mas a gente forma líderes que são os futuros médicos de amanhã, Isso. que são os Uhum. acadêmicos. A Que gente sempre. teoricamente poderão exercer cargos dentro do sindicato, né? Isso, e a gente espera que também fora dele, né? Sim, sim, na política, enfim, o que a Exato. gente precisa. Uma coisa que a gente fala muito é os médicos precisam sair só do mundo da medicina, De dentro do consultório, dentro de da dentro, cirurgia. exatamente, porque a partir do momento que o médico escolhe não ser um cargo de liderança, ele é liderado. E, Sim. infelizmente, as pessoas que muitas vezes estão na liderança não são nem da área da saúde, ou não têm noção. Exatamente. E a situação atual nacional da saúde já é muito complicada justamente porque os médicos não assumiram esses cargos. Uhum. Então, é por isso que a gente incentiva tanto o núcleo acadêmico, porque eles são os médicos de amanhã, eles são os líderes que a gente espera. Uhum. E todos os médicos que estão no sindicato, inclusive eu, a gente acaba se capacitando cada vez mais para tentar, no futuro, ser um cargo de liderança. Claro, não necessariamente político, mas, por exemplo, eu trabalho na atenção primária. Eu acabo desenvolvendo, mesmo que, digamos, sem querer, um cargo de liderança dentro do meu posto. Sim. E eu preciso saber o que fazer. Eu preciso saber até onde eu posso ir e o que eu tenho que defender. E isso eu aprendi dentro do Simers. Nunca aprendi isso na faculdade. Não, a faculdade não faz. Natália, me diga assim, você recém-formada, digamos assim, né? Formou há um ano, mas com essa experiência que você teve, o que você vê de diferente em você e nos que não participaram do Cimero, do NAS, né? Lá no Simers, e não tiveram essa. Você teve mais facilidade? Você acha que teve mais facilidade que eles no pós-formatura, que está tendo? Como é que vê alguma coisa nesse sentido? Não diria talvez facilidade, porque vagas, por exemplo, Maturidade ou algo, enfim. eu acho que o que eu mais tive é a noção de proteção, autoproteção. Uhum, Porque, por exemplo, eu já saí, me associei, eu era associada do NAS, me associei ao Simers. No meu primeiro plantão, eu precisei acionar o jurídico do Simers. E eu sabia o que fazer. Eu tive colegas que me mandavam mensagens desesperadas, tipo, o que que eu faço? uhum, Que a pessoa não tinha nem se associado ao Simers ainda, a pessoa não tinha um uhum. advogado, estava numa situação muito É. delicada. Então, eu acho que isso foi muito importante. Outra coisa que a gente discute muito é sobre formas de contratação, que existem diversos grupos de Isso. plantão e daí eles ficam colocando lá e daí se a pessoa não sabe, a pessoa vai lá e, eu aceito, daí quando Uhum, vê a pior enrascada que ela entrou na vida dela. exatamente. E eu já sabia disso por discutir antes com diretores médicos dos Uhum. Simers. Então, eu acabei não me metendo até agora em nenhuma enrascada, mas eu tive colegas que se meteram. Então, acho que foi mais isso, não foi Isso uma ajudou muito. facilidade, mas Uhum. acabou me facilitando a questão de ter segurança nas minhas escolhas, de saber o que eu posso fazer, saber que eu tenho uma proteção jurídica 24 horas, que eu tenho assessoria médica no momento que eu precisar. Uhum. Então, acho que isso facilitou bastante. Juntos somos mais fortes, né? Exato. Deixa eu só fazer uma perguntinha aqui para o Osmar. Osmar, a Natália se formou há um ano, você entrou há um ano na faculdade. Qual é a tua visão? O que você imagina no pós-formatura teu? Eu, particularmente, assim, a minha. Hoje eu tenho 37 anos. E eu sou muito racional naquilo que eu posso fazer. Não Uhum. vou vislumbrar sair do meu curso depois de 6 anos, fazer uma especialidade, tipo, neurocirurgia. Ficar 11 anos dentro de uma faculdade. Para depois começar a pular. Eu tenho que ser muito racional. E eu gosto muito da área da gestão. Então, hoje, eu entendo que eu procuro entender o máximo que eu posso para ser um ótimo profissional, até porque a minha índole moral não me permite, ao sair formado, ver a vida de alguém ser ceifada por uma incapacidade, imperícia ou imprudência minha. Jamais. E era uma das coisas que eu me questionava quando eu tinha 18 anos de não fazer medicina. Na época que eu tinha 18 anos. Então, hoje, eu me dedico ao máximo que eu posso para ter uma capacidade, ser tecnicamente capaz. Mas eu entendo que, pessoalmente, depois de uma especialidade, buscar atuar na área da medicina também, na área de gestão.
Porque como a doutora Natália falou, hoje o mundo da medicina precisa de líderes. Mas, na verdade, não é só o mundo da medicina, é a humanidade em si. Existe uma carência de liderança em todas as áreas da sociedade, né? A sociedade em si, né, o mundo inteiro, ele tem uma carência de lideranças, né? E podemos aqui abrir uma série de fatores. E no mundo médico, né, a gente passou por um momento, né, delicado há pouco tempo, que foi a pandemia, onde a gente viu o mundo médico sendo muito atacado, né? As prerrogativas médicas sendo atacadas, a autonomia médica sendo atacada, Frontalmente justamente por essa falta de liderança, falta de representação, né? E isso é algo que desde sempre me chama muita atenção. Eu, como operador de direito, eu via os debates do Senado, na Câmara, a respeito disso, e eu via daquilo como uma afronta mortal. Até porque o médico, ele passa boa parte da sua vida ali estudando, 6 anos para ter uma graduação, mais 2, 3 anos para ter uma especialidade, mais 2, 3 anos para ter uma subespecialidade, para ver alguém que não teve formação nenhuma dizendo que ele pode ou que ele não pode fazer. Sim. Então, essas são áreas que para mim são muito sensíveis, né? Porque o exercício pleno da profissão, ele vai depender muito ter essas posições bem consolidadas. Eu te fiz essa pergunta de propósito, porque depois da tua formatura eu vou perguntar de novo. Muda. Eu entrei na faculdade querendo ser neurocirurgiã e virei cirurgia plástica. Eu ia fazer procto, aí depois a cirurgia plástica e virou minha vida e adoro. Fala, Alessandro, deixa eu te dar a palavra que eu falo demais. Eu tô na frente de tudo. Duas coisas que eu queria pontuar. Por exemplo, a gente falou a respeito da escola de líderes. Quando eu estava lá com o Vinícius chegava e me cutucava assim: olha, eu cobro tal coisa para que eles tenham postura. Lá, reunião é microfone, tem que falar no microfone. Ah, sim. Sempre estar com o microfone pertinho falando. Tem que ficar lá na frente, mostrando, dando uma aula, essas coisas, para perder o medo de falar em público. Uma coisa é você falar na faculdade, fazer um trabalho na faculdade, você conhece todo mundo. E outra é o microfone. Então. E aí ele falou assim, olha, isso é importante aqui, que a gente sempre tenta fazer com os alunos, é isso. Dele perder o medo do microfone, dele ir para frente, dele falar. Então eu achei isso bem interessante. Legal. Sobre a pergunta que você fez, Flávio, para ele, você veja como que é a cabeça. Ele já é formado, ele já tem uma faculdade. Ainda mais de direito. Exatamente. Sabe a área, sabe a coisa. Agora, se você pegar um aluno um jovem, entrando na juventude dele, 18 anos, saiu do ensino médio e foi para a faculdade. Você vai ver que a cabeça dele é totalmente diferente. Com certeza. Não tem aquele, por exemplo, você trabalhou na área do direito, já advoga há algum tempo. É diferente. Então, você pegar alguns colegas, lá no NAS, alguns que você vê, saiu de casa e foi direto para a faculdade, nunca morou sozinho, não tem experiência. E você fazer essa mesma pergunta para ele, ele vai dar uma resposta totalmente diferente. Aí depois, quando sai, ele já fala, olha, a vida era totalmente diferente daquilo que eu pensava que era o mundo exterior. Entendeu? Exatamente. Eu vejo isso muito em mim. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, o professor fez a pergunta clássica, o que vocês querem fazer? Primeiro semestre, né, eu assistia Grey's Anatomy e eu pensava, eu quero ser... Pronto-socorro vai ser daquele jeito, né? Ou cirurgia cardíaca ou neurocirurgia. Não fazia nem ideia de como chegar até lá, né? Eu não sabia nem como funcionava a residência, não sabia nada. E daí, durante a faculdade, eu fui vendo muitas coisas e o Simers ajudou muito nisso. Olha, mulher tem que pensar muito além, né? Se quer formar família, a questão da idade e tudo mais. Querendo ou não, existem áreas que são muito machistas ainda, então a questão do preconceito, a questão de qualidade de vida, que era algo que eu não pensava nem um pouco, e depois comecei a pensar. A gente tem que, querendo ou não, pensar sobre dinheiro, porque, querendo ou não, são 6 anos de faculdade, é muito dinheiro envolvido. Eu não estudei numa federal, então, ainda mais dinheiro envolvido. Então,
tudo isso são coisas que tem que pensar sim. E lá no primeiro semestre de faculdade eu não fazia a menor ideia sobre isso. E a gente muda tanto de ideia que eu, desde a metade da faculdade, estava decidida por uma área. Montei meu currículo, fiz tudo nessa área, que era a minha maior paixão, era uma certeza da minha vida, que era otorrino. E daí eu me formei na metade do ano, fui trabalhar na atenção primária, e daí eu vi que eu amo Psiquiatria. otorrino, mas eu quero fazer psiquiatria, que eu detestava na faculdade. Então, a gente muda muito de ideia. É. Acho que isso que é o mais legal da Uhum. medicina, que existem diversas possibilidades. É. Você tocou num assunto muito legal ali, que a mulher tem que pensar. E eu tive essa oportunidade na minha vida, porque eu sempre fui me meter e querer ajudar a resolver o problema de todo mundo, aquela coisa, eu sempre fui. E aí, uma época, me convidaram para ser candidata a presidente do sindicato. Eu não tinha nem filho ainda, tinha chegado aqui uns 2, 3 anos, e foi lá por 97, 98, e eu aceitei. Só que quando estava começando a engrenar essa coisa de registrar a chapa e tal, eu desisti. E o pessoal, pô, mas por que desistiu? Eu falei, porque eu quero fazer família. Eu fiz essa opção, porque eu sabia que a atividade sindical ia acabar me impulsionando para outras coisas, inclusive para o mundo da política. Eu sabia, tinha certeza que isso ia acontecer. E eu queria ter filho, eu não tinha ainda. Fui lá me dedicar para a família, tive 3 filhos. Quando os filhos estavam mais crescidinhos, aí o Maiorquim, na época, me chamou, ele ia concorrer a presidente, me chamou para ser vice, relutei, fui, e acabou me impulsionando para o mundo político, sim. Ano passado concorri a vice-governadora, e não ganhamos, mas realmente foi muito legal a experiência. Mas a mulher não adianta, a gente sabe que a mulher tem desempenha um papel diferente na família, né? E os filhos, eles não devem crescer apesar da mãe, devem crescer com a mãe, com o pai também, mas a mãe é muito, muito importante, né? Então, a gente tomar decisões de carreira, assim, que vão te deixar o tempo todo ocupado com aquilo, impacta na família diretamente, né? Então, acho que isso que você falou é assim mesmo. É assim mesmo que funciona. Eu posso Perdão. comentar a respeito? Minha esposa é médica Uhum. e a gente está vivendo esse dilema. Justamente ela fez a primeira especialidade dela agora, clínica médica, fechou 2 anos e por uma perda familiar, acabou ficando no Rio Grande do Sul. Eu estou retornando também para Porto Velho, porque eu perdi meu pai, ela perdeu o pai dela na pandemia, não quis voltar. O pai dela exercia um trabalho aqui na área de saúde no estado de Rondônia, foi diretor da POC durante muito tempo, foi secretário de saúde no Candeias, quando faleceu na pandemia. E por não querer atuar aqui, devido seria lembrado do pai em qualquer local que trabalhasse. O doutor ficou lá e a gente está vendo esse dilema justamente porque ela quer fazer a subespecialidade dela, queria fazer uma residência. Mas quer ter filho? Mas a gente já está programando ter filho ano que vem. Daí E ter filho durante a faculdade, durante a residência, não é fácil. Então a gente está vivendo justamente esse dilema todo de e aí, não ter filho, qual vai ser o seu caminho, né? Eu acho que a formação médica, ela tem que ser logo, né? Entrou na faculdade, saiu da faculdade, já faz faz residência, já vai, né? E depois você vai ver para onde que vai. Porque deixar para depois que eu tive filho, vou fazer residência, já estou há anos fora da faculdade, é complicado, né? Então, e outra coisa, e vai mudando, mesmo dentro, quando você escolhe uma área para especialização, no início você sai da residência, que nem era quando a gente foi lá no Simers, a gente voltou querendo tudo, né? Então você termina a residência cheio de ideias, cheio de coisa. Eu terminei a cirurgia plástica, operava de tudo. Às vezes eu olho as fotografias de pacientes antigos e, meu Deus, quanta coisa diferente que eu operava. E com o passar do tempo, tu vai dando uma lapidada, uma selecionada. Não, isso aqui eu não quero mais operar. Eu vou me dedicar só para aquele outro e tal. Eu opero uma diversidade muito grande de coisas. Mas, assim, a gente acaba indo mais para um lado, que é onde você se encontra mais, né? Mas para isso precisa da experiência. Tomar a decisão e ter experiência. Fala, Alessandro. Natália, atenção básica. O ó de qualquer recém-formado.
Eu falo isso porque quando eu me formei, comecei a trabalhar, falei assim, pronto, agora eu vou ser o cara que depois chegava. Pois não, senhor, o que você tem? Queria fazer aquela história clínica bonita, de 2 folhas e meia. Mora em casa de madeira, tem chão batido, tem banheiro dentro de Nossa, casa, né? comecei assim, falei assim, agora sou você. Vou mudar o mundo. mundo. É. E aí comecei Dá a uma ver na minha história. época, isso em 2010, que os pacientes não queriam que eu atendesse. Doutor, eu quero fazer exame. Quer exame? Exame. Doutor, eu quero só remédio para dor de cabeça. Dor de cabeça. Eu começava a discutir com o Estão paciente, acostumados a estava diferente. acostumado só a querer pedir. É. Eu queria fazer a medicina, aquela que nós aprendemos na faculdade, aquilo que nós gostamos de fazer, só que eles não, na época, eles não queriam. Como está sendo a sua experiência lá? Ainda está tendo isso? Ou os pacientes hoje estão tendo uma mentalidade diferente de chegar e falar assim, doutora, eu tenho uma dor aqui. E você parar, fazer toda aquela anamnese bonita e depois entregar um diagnóstico para aquele paciente, para ele sair feliz dali. Então, quando eu resolvi ir para atenção primária, foi assim, eu gostava na faculdade, mas é completamente diferente, ainda mais porque cada município é muito diferente. Sim. Eu tive a minha formação toda em Canoas e quando eu fui para Porto Alegre era tudo diferente. Então, o sistema era diferente, os encaminhamentos eram diferentes, tudo era diferente. Então, já começa por um paciente a cada 20 minutos. É impossível tu fazer um super atendimento em 20 minutos. Impossível. E era algo que eu pensei, vou discutir, né? Não existe discussão, é isso mesmo. Eu sou CLT, né? Então é tipo, tu faz isso ou tu é demitido. Ponto. Que é a precarização da relação de emprego, né? E Exato. o sindicato discute bastante isso. E é algo que o sindicato está começando a discutir, porque é uma imposição da Secretaria de Saúde. Nós discutimos bastante isso aqui. É algo que a gente está discutindo, mas por enquanto não saiu, então continua sendo um paciente a cada 20 minutos. E eu tinha a mesma visão que tu, eu vou fazer completa, imagina, não é todo caso que tem que pedir exame, não adianta esse paciente me pedir. Tanto é que foi por isso que no meu primeiro plantão eu tive que acionar o jurídico, porque uma paciente exigia antibiótico e ela não tinha nenhuma indicação e eu rebati. E os meus colegas, outros que estavam no plantão, olhavam e diziam assim, mas por que tu simplesmente não deu? Agora tu tá aí se incomodando. Só que pra mim tem coisas... Eu sempre falo pros pacientes, eu sou chata. Eu sempre falo de cara, eu sou chata. Então, se tu quer consultar comigo, tu vai entender que é o meu jeito. Então, eu não vou dar qualquer exame, eu não vou dar qualquer medicação. Isso é algo que eu ainda bato muito na tecla, assim. Mas tem coisas que eu tive que me impor e passar por cima de algumas coisas. Por isso que o sindicato me ajudou, por exemplo. Paciente psiquiátrico não tem como atender em 20 minutos. Então, eu aceito atender a maioria dos pacientes em 20 minutos, mas paciente psiquiátrico eu exijo que sejam em 2 horários. Então, são algumas situações assim que eu consegui começar a me impor e consegui fazer funcionar, mas não todos os casos. Os pacientes ficam muito felizes quando tu começa a perguntar coisas a mais do que aquele médico que tu só tá fazendo o mínimo. E tá tudo bem, eu entendo fazer só o mínimo por questão de tempo. Né? A medicina ali tá nos exigindo seguir por esse caminho. Mas eu tento sempre por outro. Mas às vezes é muito frustrante, porque os pacientes às vezes chegam agressivos, se tu não dá o que eles querem, eles surtam, eles brigam. Não sei quantas vezes a gente tive que chamar a brigada por questão de proteção minha e da equipe. Então, a atenção primária é uma luta diária. Tanto é que vários colegas, inclusive do sindicato, falam que não conseguiram ficar mais do que 6 meses na atenção primária, porque é frustrante, eu sigo gostando, mas eu sei que é algo que jamais vou fazer para a vida toda. Aqui a gente tem a visão do outro lado, né? Porque as pessoas falam, porque no postinho não é atendido, o médico atende rápido, não sei o que, nem olha para a cara da gente. Aí sempre a gente tem que enxergar o outro lado, né? E é legal o sindicato ajudar nisso. E aqui a gente batalha muito nisso com relação a essa precarização da relação de emprego, né? A partir do momento que eu tenho uma empresa botando funcionário lá, a empresa não quer saber se o médico já fez plantão de 48 horas e ela vai botar ele para fazer mais 72.
né? Tu vai fazer ou tu perde teu emprego. E qual é a qualidade de atendimento, né? E além de tudo, além do médico estar cansado, eles botam um monte de gente para ser atendido. Isso não tem qualidade, né? Infelizmente, é uma cultura que está se arraigando aqui no país, né? Mas os sindicatos estão aí para realmente combater isso. E isso ajuda não só a saúde mental e profissional do médico, como ajuda a população, né? Exato. Porque você vai ter uma melhor qualidade de atendimento para a população. Natália, nós vamos finalizando aqui, mas eu quero falar a tua primeira vez em Porto Velho, né? Minha primeira vez. O que achou de Porto Velho? Aquele calor quando abre a porta do avião. Isso aqui todo mundo está falando que todo mundo tem essa sensação. Teve? Demais. Eu botei o pé no do aeroporto e pensei, vou voltar, não tem como. Mas o ar-condicionado ajuda bastante. Ajuda. Uma vez nós fomos para Porto Alegre, assim, em julho, agosto, meus filhos eram pequenos. E quando nós vamos lá, era inverno, não tinha lareira, aquele cheiro da madeira queimando. E aí, quando nós chegamos, abriu o avião e o meu filho, mamãe, aqui em Porto Velho também tem cheiro de lareira. Era a época da fumaça. Que nós estamos agora, não pegou tempo de chover, é a época da queimada. Queima, né? E vem aquele cheiro de fumaça para cima da cidade. Foi muito engraçado. Já comeu tambaqui? Ainda não, mas já peguei as dicas de amanhã sem falta. Para os nossos turistas a gente tem algumas dificuldades, às vezes Porto Velho não tem assim pontos turísticos, mas tem uns locais legais para ir passear na beira do rio, né? Quer dizer, lá no Santo Antônio, né? Tem alguns lugares legais para ir. Eu quero agradecer muito, Osmar, Natália, muito bom falar contigo. Continue, eu acho que você está no caminho certo, né? Eu acho muito legal quem se dedica. Eu fico louca, assim, apaixonada por aluno que quer estar junto, né? Que quer ser rato de enfermaria, rato de sindicato, enfim, ele decide e ele vai atrás daquele conhecimento, né? É muito importante. E Osmar, que você tenha bons frutos aqui no nosso sindicato, né? Que a gente consiga realmente fazer um Cimero acadêmico um pouquinho parecido com o NAS, né? Alessandro, suas Queria palavras. agradecer a presença da doutora Natália aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite, de ter vindo e trazer um pouco e partilhar um pouco do seu conhecimento para conosco e para com os acadêmicos. Que o Osmar, nessa trajetória, assim como a doutora começou no primeiro semestre, começando no primeiro ano, você tem uma longa estrada ainda, e quem sabe no futuro, então, o inverso, você indo lá para o Rio Grande do Sul, fazendo um podcast lá com a doutora, né? É um prazer. Exatamente. Eu fiz um podcast lá, o Vinícius me enganou. Chegamos lá para fazer o podcast, aí sentamos, estava conversando, deu uns 15, 20 minutos, ele falou, o podcast já está rolando. Meu Deus, ainda bem que eu não falei bobagem. Natália. Gostaria de agradecer imensamente o convite, estar conhecendo uma realidade muito diferente, que querendo ou não, o Cimero é ainda muito novo perto do Simers, então eu tenho certeza que por mais que... Simers tem 92 anos. Exato. E é uma honra estar aqui no aniversário de vocês. Exatamente. Mas de estar contribuindo um pouquinho com, ajudando a construir o Cimero acadêmico, ajudando a conhecer um pouco mais a questão do Cimero para os médicos, é um prazer, uma honra. Eu espero que a gente se encontre muito mais e que conseguimos crescer juntos. Deixa eu te contar uma coincidência. Quando nós fomos a Porto Alegre, a visita ao Cimero, fomos eu, o nosso assessor jurídico e 2 meninas do administrativo. Nós estávamos lá no dia do aniversário, 92 anos do Simers. Viu? E fomos na festa. Coincidência. Osmar. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui com os senhores. Dizer, né? Aproveitar a oportunidade, né? Convidar você, aluno acadêmico do curso de medicina aqui no estado de Rondônia. Venha conosco fazer parte do Núcleo Acadêmico de Estudantes. Podemos juntos, né, construir, né, essa ponte que nos leve, né, como futuros médicos, a exercer a profissão de medicina da maneira mais plena possível e debaixo de um guarda-chuva da coletividade que nos proteja de toda e qualquer intempérie que venha pela frente. Beleza, muito obrigada a todos. Curta,
Curte e compartilha, por favor, e manda suas ideias de assuntos para a gente falar aqui no CimeroCast, que é o podcast do Cimero, Sindicato Médico de Rondônia. Muito obrigada. Obrigada.